Bom, Shanti, sejam todos bem-vindos para a série Artes para a Vida, episódio 14A. Então, peço desculpa por isso. Então, vamos fazer uns momentos de silêncio e invocar a presença do Ser Supremo. Então, sejam todos bem-vindos para a série Artes para a Vida. E é uma palestra sobre a arte da transformação. Temos o nosso querido irmão Yogesh, da Turquia. Muito obrigado por estar aqui conosco. Tem sido muito tempo que tivemos a oportunidade de escutar as suas partilhas, e mais uma vez, muito obrigado. E antes de passar as boas-vindas oficiais, apresentar o irmão Yogesh. Ele basicamente é um palestrante motivador, ele também facilita workshops, há quase 30 anos desde que juntou-se a Brahma Kumaris e basicamente nasceu em África, em antecedentes indianos, depois foi para o Reino Unido, basicamente muitos seminários, workshops em muitas partes do mundo, incluindo todo o continente indiano, acho que eu disse. Então, autoestima, pensamento positivo, tudo que o Yogesh fala é com uma abordagem humilde, mas também mostra PowerPoints, imagens, que são muito eficientes. Ele também faz parte dos treinos da equipe de treinamento em Gansarovar, há muitos anos como instrumento para o serviço na Turquia, onde ele está atualmente. Então, agora pedir à irmã Cláudia para dar as boas-vindas oficiais. Om Shanti, bom dia, Yogesh. É muito bom tê-la tentado conseguir em Madhuban. E agora você está aqui conosco, então, no hemisfério norte, onde está a haver a transformação do inverno para a primavera. Então, a natureza transforma, nossa natureza também. Então, queria dar as boas para você com belas flores para você. Essa é a altura da primavera. Representa a primavera que você vai nos mostrar como se tornar uma primavera. Então, Om Shanti, obrigada. Então, muito obrigado, irmã Cláudia. Apenas umas instruções, tradução, vocês sabem como cá chegar, tem que ser no português. Palestra de cerca de 45 minutos, 15 minutos de perguntas e respostas. E podem escrever as perguntas diretamente para mim, no caso do Manoj. Então, como a Cláudia mencionou, estamos no hemisfério norte, a transformar do inverno para a primavera e na Índia ou para o calor. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Manoj. E é o equinócio da primavera. Então, são os festivais nessa parte do mundo. Ontem foi também Dia Internacional da Felicidade. Então, todos esses fatores juntam-se e é como um dia muito cheio de significado. Então, quando foi oferecido esse tema, sobre a transformação,
Fez-me lembrar que um dos nossos slogans que temos há muitos anos, é quando nós mudamos, o mundo muda. Então, a autotransformação conduz à mudança do mundo, à transformação do mundo. Então, no nosso estudo, no nosso estudo e empenho é virado para a nossa transformação pessoal. Há coisas que são muito desafiadoras, mas também é a coisa mais recompensante a fazer. Então, olhar para essas palavras, mudar, e também a palavra transformação. Transformar é algo que acontece, que aumenta, incrementa, pode ser simplesmente apenas ajustar o seu comportamento, mas a transformação é a transformação da mudança da sua identidade, da sua evolução da identidade. É como se fosse a lagarta. A mudança pode significar ela se tornar maior, crescer mais rápido. A transformação é o que acontece dentro do casulo. É onde a lagarta transforma-se numa borboleta. Também desenvolve novas capacidades. Capacidade de voar, por exemplo. A mudança numa sala pode ser simplesmente mudar a mobília, mas a transformação significa novas mobílias. Então, pode ser até uma reestruturação da sala. Mas pode ser mudar em outras coisas, mas há outras possibilidades de mudar de volta. Enquanto a transformação é uma rua de uma única. Não dá para voltar o que você era antes. Então, essa transformação, termos a transformação pessoal, requer que nós olhemos profundamente dentro de nós próprios, como se fosse uma espécie de uma paisagem, e ver se eu estou pronto para transformar. No meu entendimento e na minha experiência, grande parte da transformação é sobre largar o passado, largar as minhas crenças do passado, talvez os meus sistemas de valores do passado e o eu passado. Aquilo que eu descobri que a maior parte das pessoas querem transformar-se para uma coisa nova, mas eles também querem levar o velho com eles. E por causa disso, a transformação leva muito tempo, ou ela nem sequer acontece. Quando estou preparado para largar algo, então eu sou capaz de dar um passo para o futuro. Significa isso que o melhor eu. E sim, eu tenho algumas imagens para mostrar para vocês que sublinham um bocado alguma dessas ideias. A primeira coisa que eu quero começar é nesse mundo interior e como é o mundo exterior. Há muitas coisas acontecerem no mundo e algumas pessoas, em algumas áreas, estão tentar trazer transformação. Mas eu gostaria de mostrar uma imagem que para mim é importante. Como um adolescente, eu me lembro de ver isso na minha mente quando estava na escola, sobre onde nós temos que prestar atenção para transformar e criar um mundo melhor. O relacionamento com a autotransformação. Então, vou partilhar a primeira imagem aqui. Ok, aqui nós estamos. Como vocês veem aqui, a árvore das calamidades.
É uma árvore feia que representa aquilo que a humanidade está a enfrentar. Eu vou descendo vagarosamente. Nós vimos aqui que essa árvore feia tem esses galhos. Cada galho representa algumas das coisas que nós vemos no mundo hoje em dia. Vamos ver essa confusão política, terrorismo, tensões, guerras, desemprego, tensões raciais, fome, crise econômica, poluição ambiental e continua por aí. E aquilo que eu vi naquela escola, naquele dia, na escola, as pessoas querem tipo descer desses galhos, querem encontrar dinheiro para resolver os problemas, fazer encontros, conferências, o que é bom verificar tudo, mas ao mesmo tempo, uma vez que você sai de um galho, depois, passado algum tempo, ele vai crescer outra vez. E aquilo que nós temos visto outra e outra vez. Então, isso é uma mudança, não é transformação. Ele está trazendo alguma mudança temporária, mas não é uma solução a longo prazo. Tem a ver mais lidar com os sintomas do que lidar com a causa. A espiritualidade, o que ela nos ensina é que você tem que ir para baixo da superfície. Por baixo dessa árvore da calamidade existe, e aí onde tem que estar o nosso foco. O que é que existe aí? É aí onde se envolve a autotransformação. As causas raízes, todas essas coisas, são essas coisas aqui, escondidas debaixo da superfície. Então, essas energias, quando os nossos comportamentos e atividades são conduzidas por essas energias, então criamos a árvore da calamidade que está acima da superfície. Portanto, isso tem a ver com território, possibilidade, temos raiva, apego, ganância, etc. Tudo isso é o que vai dar nessa árvore das calamidades. Então, essas são as raízes da árvore. E a semente é o ego, e que manifesta-se sobre a atitude que eu estou certo e você está errado. Então, duas pessoas num casa, no escritório ou em qualquer outro contexto. Então, a autotransformação é importante porque é uma contribuição, não apenas melhorar a mim mesmo, nem os meus relacionamentos, mas também é uma contribuição em direção à mudança do mundo. E os motivos que eu uso isso para mim mesmo é que às vezes eu posso sentir-me desorientado. E eu lembro-me onde eu tenho que trabalhar na minha autotransformação, o que melhor eu posso fazer para contribuir para o bem-estar da humanidade que ela avance. Portanto, tem a ver com interior e exterior. Simplesmente ajustar alguns comportamentos. Espiritualidade pede por uma evolução fundamental de identidades. Agora, vamos olhar para essas. Outra imagem. Por que que uma pessoa não transforma? Mesmo na teoria, sabendo que é algo bom para mim, mas por que que eu escolho ficar na zona de conforto? Então, uma das razões para isso
É por causa que essa zona muda para próximo da zona de conforto. Isso inclui a sociedade, o medo, a tensão e o nervosismo. Isso é a zona do medo. Então, quando estamos na nossa zona de conforto, sentimos segurança no controle. E não temos pressão para fazer qualquer tipo de transformação. Mas se quisermos sair um bocadinho dessa zona de conforto, vamos experienciar o medo. Todos experienciamos isso em diversos contextos. E quando isso acontece, nós encontramos desculpas para regressar à nossa zona de conforto. Nós permitimos a nós próprios ser afetados pelas opiniões dos outros e dizemos, isso não parece muito bom. Então tem que voltar para a zona de conforto, onde você está. Também vamos experienciar falta de autoconfiança. Então, a vasta maioria das pessoas entra na zona do medo e regressam para a zona de conforto. Então, a transformação não acontece porque eu posso ter a falta da coragem para enfrentar esse desconforto, para enfrentar o medo. Mas se eu tiver a coragem para ultrapassar ou passar essa zona do medo, eu vou entrar na zona da aprendizagem. E é importante saber que a zona do medo não dura para sempre. Ela faz parte da jornada para atingirmos a plenitude. Quando você entra na zona de aprendizagem, o que acontece? Você adquire novas especialidades. É capaz de lidar com aquilo que você não conseguia lidar antes. Fica com a capacidade de desafiar com os problemas e situações que surgem. Em outras palavras, a sua zona de conforto expandiu-se. Se você estava desconfortável antes, agora você já fica um bocado confortável. Se você continua a desenvolver-se e continua a sair dessa zona de conforto, da zona de aprendizagem, aquilo que eu prefiro chamar aqui dessa da zona de crescimento. Isso é onde as asas estão completamente abertas, você está vivendo os seus sonhos, sente que está a ser preenchido, encontra o seu propósito, e essa jornada daqueles que mergulham a querer transformar-se. E é importante para ter esse contexto, porque às vezes não temos um contexto ou uma imagem completa, nós pensamos que a realidade é a única realidade que há. É como uma criança e há idades de crescimento que tem que passar, então nós experienciamos que o medo, a falta de confiança não vai durar para sempre. Então a coragem é um componente necessário, um companheiro nessa jornada da transformação, para alcançar, não consigo perceber a palavra que existe. Isso é um lado da zona de conforto. Mas depois, a pergunta que chega é o que acontece se você ficar demasiado tempo na zona de conforto? Há um preço a pagar. Há um lado negro da zona de conforto. Bem-vindo para o lado escuro, o lado negro. Vamos ver o que acontece se você fica demasiado tempo na zona de conforto. Bem, olha para esse lado. A zona do medo, a de aprendizagem, mas do outro lado, bem, estar muito tempo na zona
de conforto, ela tem um preço. E esse preço é sento-me naquilo que chamo de zona de complacência. Como você vê aqui, onde você toma as coisas como garantida. Você pensa que não vai haver outra oportunidade no dia seguinte, nem no dia seguinte. Mas a verdade é que as oportunidades estão à sua porta, mas não estão lá à sua espera. Nessa zona de complacência, eu estou a subvalorizar a oportunidade que eu tenho hoje. Subvalorizar. E o princípio é, se você não valoriza aquilo que você tem hoje, amanhã, em algum momento, isso vai ir-se embora de si, vai se afastar de si. Isso em qualquer área da vida. Mas avançar da zona de conforto acontece repetitivamente. Nós nem realizamos o que está acontecendo. Então, dessa zona de complacência, vamos ver a cair na próxima zona, que é a zona do descuido e da preguiça. E é onde eu não presto atenção. Então, por exemplo, você escuta algum ruído no seu carro quando está conduzindo, mas o carro continua andando e você pensa, não, isso não é nada, ainda continua conduzindo, mas um dia, talvez ele avarie e é preciso grande quantidade de dinheiro para a reparação. O seu corpo, você não está sentindo-se bem e um dia você vai ter um problema. Então, qualquer área da nossa vida, claro, que tudo tem a ver com o crescimento espiritual, o descuido e a preguiça, ou seja, por que eu devo me incomodar, etc. Esse tipo de discurso. Vamos chatear com isso. E depois, então, nós escorregamos na última fase do lado negro, que nós chamamos a zona de estagnação. E aí, como você vê aqui, a inação, ou seja, é sem vida. Portanto, o potencial que existe de talento está todo lá, mas por não estar ser usado, é porque fica então estagnado. E alguns querem descrever isso como um coma. Então, alguém que está em coma, é que a pessoa está tecnicamente viva, mas não a viver. O corpo está vivo, os órgãos também estão a ter suporte de máquinas, e essa pessoa não está a viver, não está a apreciar a vida. Então, esse é o preço que nós pagamos quando nós demoramos muito tempo na zona de conforto e alcançamos essa zona de estagnação. E também chamamos isso da zona da morte. Então, portanto, é muito importante estar ativo em duas coisas em particular que eu queria sublinhar nessa jornada espiritual, é prestar atenção às pessoas que estão ao redor, à companhia que eu mantenho, mas também aos lugares que eu frequento. Companhia e ambiente. Essas duas coisas nos encorajam a enfrentar os desafios que temos na vida e transformá-los com coragem e convicção e confiança. O que mais que é necessário para ter essa jornada de transformação? Há um certo número de fatores que temos que ter e que podem ser maiores do que outras coisas.
Então, vamos ver isso na forma de uma equação. Então, eu aprecio física e química, costumo então fazer algumas analogias dessa. Então, C, você pode ler como transformação, que é o nosso tema para hoje. Isso está nos dizer que nessas três coisas, A, B, D, como serem maiores do que X. Se for maior do que X, então a transformação acontece. E quais são essas três coisas? A primeira coisa que é necessária é essa dissatisfação, ou seja, insatisfação com o status quo. Ou seja, eu preciso ser suficientemente desagradado, suficientemente chateado de como as coisas estão, para que a transformação aconteça. Se eu não estiver suficientemente desagradado, mas tenho desejo de transformação, mas ela não acontece porque eu verdadeiramente não quero. Uma parte de mim deseja transformação e outra parte está a dizer, se dá muito trabalho, tudo bem, eu posso tolerar isso, não importa. Então, por causa dessa divisão, não há poder. E a transformação, então, não acontece. Então, é um nível suficiente de insatisfação. Qualquer que seja a situação, hábitos, tendências, comportamentos, talvez. Depois, B, clareza dos espaços envolvidos e um desejo para as coisas futuras. Uma das razões pelas quais podemos não avançar na direção da transformação é porque nós não sabemos como resolver. A, a estrada é longa, mas não sei como dar o primeiro passo. Isso escrevemos como análise de implementação. Então, tento com meus braços cruzados a pensar de como alguém pode me ajudar a começar esse processo. Com a falta de clareza dos processos envolvidos, acho que uma pessoa hesite, espere e nada verdadeiramente muda. Como eu mencionei, desejo para as coisas futuras. Quanto eu verdadeiramente quero chegar lá. Quanto eu estou bem com as coisas do jeito que estão. Depois o B, aqui representa a aceitação de um certo nível de... não consigo traduzir essa palavra. Não, tipo, não romper nas coisas que têm um processo de transformação. Ou seja, um rompimento. É radical. Uma mudança de coisas. E a pergunta que se faz é: eu estou preparado? Eu aceito esse rompimento que vai envolver isso? Ou eu digo, ou tenho que estar nessas duas rochas que estão a abanar tanto, na minha vida, nos relacionamentos, nos meus padrões de vida. Nós sabemos que em qualquer tipo de transformação maior na vida de uma pessoa, o rompimento acontece. Essas três coisas existirem, A, B e D, e se for maior do que X, então a transformação acontece. E X aqui representa o custo da transformação. Em outras palavras, o que você vai ter que
deixar para sempre. O que você tem que deixar no passado. Se X for maior que A, B e D, então minha esperança pela transformação permanece como uma esperança. O desejo pode ser um desejo e não realizar-se. Então é como um espelho que você pode admirar se você devido à transformação e nada está a acontecer, o que é que está a faltar? E eu diria que provavelmente a maior parte é porque eu não quero largar alguma coisa. Eu quero o novo, mas eu quero levar o velho comigo. Portanto, isso torna-se um processo muito de labuta, de trabalho árduo, e demora muito tempo para que isso aconteça. Informação. E o que mais é que é necessário, se seguirmos em frente, para fazer essa transformação, fazer com que ela aconteça? Aqui está uma pessoa que tem muitas ideias sobre transformação. E cada uma dessas setas representa uma ideia. Eu tenho que fazer isso, quero transformar rapidinho na minha vida, transformar o outro, alguma coisa no meu trabalho, nos relacionamentos, em casa, no ciclo social e etc. Muitas ideias muito boas. Mas depois, passados 6 meses, essa pessoa ainda tem muitas e muitas boas ideias. Mas nada transformou-se na vida dele ou dela. Portanto, isso é contraprodutivo. Então, o que está a faltar aqui, é claro, a essência, que é o foco. O foco é necessário para que você atravesse os desafios. Aqui está a mesma pessoa, depois ele ou ela, ou seja, teve a acompanhar essas maravilhosas sessões, e como você vê, essa pessoa está a correr em direção ao sucesso pessoal ou autotransformação. Cada uma dessas setas, agora, é como um ímã. Cada uma dessas setas estão todas indo na mesma direção. E a razão para isso é porque é dessa grande seta que está a passar por esse indivíduo. E o que é que essa seta grande representa? Representa ter uma meta clara. Então, está claro o seu sentido de propósito. Quando você está claro por que você está fazendo algo, ou porque você deveria fazer algo, ou porque você quer fazer algo, esse sentido de clareza do propósito, isso é clareza na sua meta, permite que a mente se torne-se focada. Torne focada. E quando a mente está focada, ela gera essa energia de determinação e de motivação. E onde existe determinação, existe o sucesso. Como nós estudamos, se tivermos a paciência, que é a chave para o sucesso. A meta do propósito, precisa foco, é preciso determinação e motivação e conduz ao sucesso. E eu vejo isso muito útil para mim mesmo, e como mencionei antes, quando eu sinto desorientado, eu regresso a esta pergunta: por que é que eu estou a fazer isso?
Qual é a meta que está aqui? Qual é o propósito? O que eu estou a tentar alcançar? Quando eu tenho isso claro na minha mente, eu apenas digo que as outras energias tornem-se então focadas. Então, eu penso que é uma pergunta para todas as pessoas que é: onde é que está o meu propósito? Por que é que eu estou a fazer o que eu estou a fazer? E essa pergunta leva você ao DNA da sua alma, leva à sua sala de motor, ou seja, a sala de máquinas da alma. Nós sabemos que há uma coisa poderosa que nós temos, que é a nossa mente. A mente produz pensamentos e essa energia espalha-se pelo mundo. E o que é que nós pensamos, inútil ou negativo, é como se tivéssemos a colocar bloqueios na estrada da nossa transformação. Você ver-se com dificuldades e situações impossíveis na transformação a nível de relacionamentos ou situações, no seu lugar de trabalho, ou em qualquer área da sua vida, você tem que começar a consta que estão, coisas que estão fora do seu controle. Mas o que está no seu controle é a sua visão. Isso nos diz que você muda a forma como você olha para as coisas que você olha mudam. Agora, deixar vocês pensar por um momento. Você muda a forma como você vê as coisas que você olha mudam. Esse é o poder da mente. A forma como a mente está a olhar traz um impacto nas coisas. Esse é o poder que nós temos nas nossas mãos todos os dias, em qualquer situação que eu possa ver como desafiadora, difícil. Deixe-me perguntar, deixe-me mudar a minha visão. Então, como é que eu posso crescer nisto? O que é que essa situação está a ensinar para mim? Qual é a lição para mim aqui? O que é a prenda escondida que isso está a oferecer-me? Que talvez está assim mal embrulhado. Então, mudar a visão na situação e com o poder da minha mente vai ajudar que essa situação também mude. Isso é uma coisa maravilhosa. O poder que você contém na sua própria mente. Então, onde nós temos que prestar atenção é numa situação desafiadora. Eu continuo a cantar esse mantra do problema, das dificuldades, das situações impossíveis. Cada vez que eu penso assim, eu simplesmente estou a colocar uma camada de tijolos para as dificuldades. Mudar a minha visão uma situação, ou mesmo para uma pessoa, é o primeiro passo para que a situação ou o meu relacionamento mude. Na vida, nós somos pessoas que podemos achar que é fácil estar juntos e outras que são que é um bocadinho desafiador. São aqueles que pressionam os botões profissionais que têm a arte da irritação. Então, o que fazer? Mudar a minha visão. Não ver essa pessoa como uma pessoa difícil, mas deixe-me vê-la como uma pessoa, como um professor disfarçado. Então, um pedido em particular é um professor de tolerância. Outra pode ser o seu instrutor de paciência. Outra pode ser, talvez, o seu treinador de humildade. Mude a sua visão. Com as dificuldades que você tem, veja
a positividade pro- e proativamente essa situação pode mudar a situação e também a atitude daquela pessoa em direção a si própria. Isso que é o que tem a ver com a espiritualidade. Né? Lembrar de todos os poderes que você precisa, mas você já tem. É preciso apenas aprender a utilizá-lo. Então vamos à última pequena imagem que tem a ver com os relacionamentos entre o nosso mundo interior e exterior. Ou seja, por que que essas coisas são tão importantes? Sublinhar isso. Podemos ver aqui, esse é o seu mundo pessoal. Isso significa que estão as pessoas na sua vida, as coisas que estão ao seu redor, as coisas que você tem, estão no seu mundo, e ele é do jeito que é. E a razão é porque há ações e comportamentos que você fez no passado. Mesmo uns anos atrás, você escolheu trabalhar numa certa empresa, e essa empresa passou a fazer parte da sua vida e do seu mundo. Quer viva numa cidade ou num campo, as pessoas fazem parte do seu mundo. Então, essa família se torna parte do seu mundo. Então, as ações e comportamentos do passado criam o meu mundo atual. E depois vem uma pergunta que é: por que que eu escolhi fazer determinado tipos de ações ou comportamento? O que é que influenciou minhas escolhas e minhas decisões? E isso é por causa do meu estado interior, a sua paisagem emocional. E eu vejo que a maior parte das pessoas são conduzidas pelas formas como elas sentem as coisas exteriores. Eu acredito que os seres humanos são seres emocionais, antes mais até do que seres racionais. Fazemos coisas extraordinárias porque somos fortes em alguma coisa, mas outros somos terríveis. Então, o estado emocional influencia as nossas escolhas e decisões para as nossas ações. Ok? E por que você sente, como você sente sobre as coisas? Isso está conectado como você vê as coisas, a sua visão das coisas. Exemplo simples, você vê um copo meio cheio ou meio vazio. Você vê as oportunidades, ou você vê que não tem nada para ver aqui. Todos os dias, a nossa visão influencia como sentimos as coisas. Então, por que que as pessoas veem as mesmas coisas de forma diferente? De onde vem essa visão? Isso está conectado com a sua atitude. A sua atitude tem a ver com os padrões de pensamentos, com os seus sistemas e valores pessoais, que você considera ser valioso e importante, ou menos valioso ou menos importante. E quando muda a atitude, é que o sistema de valores muda, e também a forma como você vê as coisas também muda. E depois você vem ao centro do seu universo interior, e aqui, aquilo que eu diria, a coisa mais importante, a palavra em qualquer idioma humano, e é a palavra consciência. Isso é onde todo o processo começa. Qualquer informação que coloca na sua consciência vai influenciar a sua atitude, vai colorir a sua visão, vai determinar o seu estado interior, vai conduzir as suas ações e comportamentos, e você então cria um mundo. Então, o que aprendemos na espiritualidade, essencialmente, é que nós
trabalhamos sobre a consciência. E na consciência, há muitas áreas que podemos tocar. Primeira, qual é a minha consciência sobre mim mesmo? Qual é a informação que eu coloco na minha consciência com relação à minha identidade pessoal? E essa, é claro, é uma grande área. Muitos já estão nessa jornada para manter a sua identidade espiritual o tempo todo. Na segunda área, qual é a informação que eu carrego na minha consciência sobre a fonte divina, ser divino? E qual é o meu relacionamento com essa fonte divina? Eu carrego isso o dia inteiro. E a terceira área é como eu vejo a vida, as outras pessoas, como eu vejo a justiça, o certo e o errado, o bom e o mal, a equação kármica da vida. Tudo isso tem a ver com a informação, ou seja, a informação exterior das pessoas que elas carregam. Então, a educação espiritual é sublinhar essas três coisas. Quem sou eu? Quem é a fonte divina? E como eu entro em relacionamento com isso? E como eu interajo com seres humanos, com situações, etc. E quando nós espiritualizamos a nossa consciência, isso torna extremamente poderoso. Então, somos capazes de trazer uma transformação muito profunda. Eu devia também mencionar que, nessa jornada, às vezes, lapsos acontecem. Às vezes você pode ser conduzido ou dar um passo atrás. Tem a ver a nível emocional, a nível dos estresses, a nível mental, traz algo velho, depois torna-se a nível físico e regressamos aos velhos padrões, comportamentos. Mas por isso não é ser menos importante ou desistir. E nesse mapa digital, todos utilizamos quando estamos a vigiar, quando é o GPS, nós somos conduzidos por essa voz que diz: daqui 100 metros, vire à esquerda. Agora, o que acontece é se você não virar, simplesmente diz, ele recalcula, entra outra vez à esquerda, depois à direita, depois à esquerda. Esse guia entende que você cometeu um erro e ele recalcula. Ele não diz: eu disse para você entrar à esquerda, por que que você não virou à esquerda? Você é idiota. Essa é a sensação. Não vou mais ajudar você nisso. Então ele recalcula. Então, da mesma maneira, quando, quando vemos um bocadinho fora da estrada, então temos que nos guiar a nós próprios com positividade, com cuidado, com amor e continuar a avançar e não ficar preso mesmo nas nossas coisas pouco corretas. Seja um bom guia de si mesmo, um bom treinador e alcance o destino com alegria e felicidade. Aprecie a jornada. Então vou parar por aqui. Obrigado. Ok, muito obrigado. Foi muito bom escutar esses diferentes aspectos da zona de conforto. E é uma situação no passado que aconteceu também. Mas ele só agora falou as ordens ao contrário do A, B, D. Vai ser mais fácil de decorar, mas foi tão rápido que eu não consigo. Seja nível de começar a meditação Raja Yoga e diz: eu acordo cedo pela manhã para fazer a manivela, pratico todas as disciplinas da vida Brahmin. Portanto, ele tem uma vida espiritual
mas não vejo nenhuma transformação. Não disse mudança, mas ele foi transformação. Faz mais de um ano, eu não vejo transformação em mim. O que é que eu tenho que fazer? Desistir de mim mesmo, parar de fazer meditação? O que é que eu devia fazer mais para transformar? Porque ele diz, meu comportamento mantém-se o mesmo. Ou seja, tem ciúmes das pessoas, tenho raiva. Então, tudo aquilo que mostrou na primeira imagem. É claro que eu não conheço toda essa situação, mas a vida espiritual é um pacote que envolve não apenas a meditação, muitas outras coisas também. Meditação, mais estudo, fazer de forma correta, e ao longo do dia, tem que refletir e processar, pensar sobre aquilo que eu estudei de manhã, e mais, eu tenho que fazer minhas meditações de controle de tráfego durante o dia, e à noite, no final do, pelo menos 20, 30 minutos de meditação no final do dia, e também está envolvido num certo serviço espiritual. Então, eu, pelo menos, tenho que alcançar uma pessoa, pelo menos, todo dia. Isso é um grande pacote. Eu posso, então, ter algum progresso. Então, tem que verificar se eu faço todas essas coisas. Se houver um empenho honesto, a transformação vai acontecer. Mas é bom saber que algumas tendências, alguns sanskaras, mudam rapidamente. Outros levam algum tempo, e um ou dois levam muito tempo. Como recuperar de alguma grande doença. A pessoa não fica desanimada. Até pode, desculpa, ao contrário, eu posso ficar desanimado. Mas se eu ver as coisas de forma correta, o progresso vai acontecer. O ensinamento espiritual da Brahma Kumaris, o nosso fundador, Brahma Baba, e muito próxima também era Mama. Ela costumava dizer, nesses ensinamentos espirituais, que a transformação tinha a ver com a realização. Ou seja, então você quer falar um bocadinho sobre qual é a realização, o papel que a realização desempenha na transformação? Porque há um propósito, um primeiro, depois a determinação. Qual é o papel da realização da transformação? Podemos ver em duas maneiras. A realização é quando eu realizo a minha atitude com um certo comportamento que não está correto, eu preciso de mudar. A realização significa reconhecer os meus pontos cegos que eu não conseguia ver antes. Exemplos podem ser: eu realizo que eu tenho um mau relacionamento com uma pessoa porque eu julgo demasiado. Portanto, tem essa atitude de julgamento com a pessoa. A realização pode ser, talvez, coloco muita pressão em mim mesmo. Isso faz me sentir pesado. E agora eu realizo que isso não é a coisa que serve para fazer. A realização pode ser, talvez, eu ser demasiado crítico com uma pessoa, então tem que distanciar da pessoa. Então, a realização de um traço de comportamento errado, a realização daquilo que eu não deveria fazer, então aí sou capaz de transformar e trabalhar nisso. Então, a realização ajuda a transformação. O outro aspecto da realização é a realização de trazer a lição espiritual da sua plenitude. Por exemplo, uma lição, eu sou uma alma pacífica. Isso pode ser apenas um pensamento, uma ideia. Mas se eu verdadeiramente praticar, experienciar, então vai haver a realização de ter essa
experiência profunda de que eu sou uma alma, eu realizo isso, não é apenas saber e aceitar ou acreditar, mas é realizar. A realização desse pensamento é que é uma explosão de energia, de entusiasmo, que causa uma transformação rápida da pessoa. Então, esses são dois pilares da realização. Ou seja, colocar o conhecimento na prática. Então, muito obrigado. E virá a irmã Anu para dar os votos de agradecimento. Obrigado. Cláudia. Desculpa, sim, é isso, irmã Cláudia. Talvez fiquei um bocado confusa, que não ouvi o nome, mas foi o meu prazer estar aqui para escutar você. Foi muito bom, como você colocou todas essas zonas, como nós podemos olhar as coisas muito claro. E a seguir, entrar nessa fórmula, pois outro bom ponto também, eu quero mesmo transformar, então, quais são as coisas principais, como você disse. Às vezes é como aquela música que está sempre a repetir, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Depois você então pode começar a mudar a si próprio quando põe isso de lado. Então, eu acho que aprendemos muito consigo hoje, e todos vão ver como é que eu quero viver. Eu quero transformar-me, eu quero transformar o mundo. Então, se eu quiser mesmo verdadeiramente, então nós podemos conseguir isso. Obrigado por nos conduzir nessa transformação. Muito obrigada. Obrigado, irmã Cláudia, irmão Yogesh. Adorei a forma como você explicou. Isso. Temos que ser cuidadosos, pequenos erros podem acontecer. Porque a forma dos pilares da realização. Ordinário, muito obrigado. Vamos sempre revisar isso outra vez. Mas podemos depois pôr na prática na nossa vida. Então, próximos anúncios. Então, continuamos na arte da transformação, episódio 14b. Vai ser sobre reflexões interiores sobre esse tema da transformação, no dia 28 de março, tanto às 11 da manhã do Brasil, onde é que está Portugal? 2 da tarde de Portugal, e às 7h30, já agora, da Índia, 10 da noite. O mesmo link de hoje. A seguir, vamos ter o workshop, episódio 14c, dia 4 de abril. É a mudança de horário na Europa, portanto, vai passar para 3 da tarde do Reino Unido, de Portugal, perdão, e o Brasil continua a ser às 12 da manhã. Portanto, é interiorizar esses exercícios nessas conversas. E também mencionar o livro da série Valores para a Vida, que já saiu, volume 1, e obrigado pela equipe incansável que esteve por detrás a preparar esse livro, e aqui vocês podem encomendar esse livro, que por enquanto só está em inglês. E depois temos aqui os nossos sites, os nossos endereços de e-mail, assim como as playlists. Aqui não está a portuguesa, mas também há, para escutar quase que todos os episódios
quer dessa série toda, Valores para a Vida. E agora, então, passar por Irmão Yogesh para essa meditação final. Antes de começar, tirar uma fotografia, que as pessoas estão a pedir por isso, o Yogesh. Depois, então, vamos para a meditação. Então, quem quiser sair na fotografia, abram as câmeras. Eu tenho extraordinária essa tecnologia. Ok. Essa fotografia. Partilhada, muito obrigado. Então, agora consigo, irmão Yogesh. Ok. Só um segundinho. Ok. Então, vamos ficar uns minutinhos, uns momentos, estar em silêncio. Então, deixar de lado os pensamentos do mundo exterior e vive-se para si mesmo. Torne-se consciente da sua primeira verdade, que é a sua identidade mais profunda, a sua identidade espiritual. Eu, a energia espiritual, dentro deste corpo. Eu sou a vida, dentro deste corpo. Eu, a energia espiritual, eu permito que esta máquina, que é o corpo, funcione. Eu, a energia espiritual, estou sentada na testa, no centro da testa. E a partir daqui, eu experiencio o mundo exterior. Eu vejo através destes olhos. Eu escuto através destes ouvidos. Eu, a energia espiritual, sou eterna. Uma luz pura e com plena beatitude, estável. Eu sou forte. Eu sou livre.
manter esses sentimentos. Obrigado. Obrigado mais uma vez por essa maravilhosa experiência de meditação. Obrigado, encontramos em breve. Obrigado a todos.